Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para nós, um motivo de muita alegria de estarmos juntamente reunidos para adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E graças a Deus, nós louvamos a Deus por mais um dia de vida e por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Eu quero ler aqui com os irmãos uma palavra que alguns dias está no meu coração. Esdras, o primeiro versículo. Esdras, o primeiro versículo que me chama muita atenção, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de me edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O importante desse texto bíblico é a grandeza de Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Israel se rebelou contra Deus, eles entraram na idolatria, e por causa da desobediência de Israel, a Bíblia fala que através do ministério de Jeremias profetizou que Israel iria ser levado por Nabucodonosor, e lá ele ficaria 70 anos cativo. E na época, Nabucodonosor foi o grande monarca que ele conquistou todo o reinado da época. Mas a gente lendo a respeito de Ciro, a Bíblia fala em Isaías 44, 45, falando de Ciro, que Deus já tinha levantado Ciro antes do nascimento dele. Então quer dizer que o Deus que nós servimos, ele tem controle sobre a história. O Deus que nós servimos, ele não é pego de surpresa. Ele tem aquilo que João falou, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos, porque Deus é um Deus que executa o seu pensamento, executa a sua obra no momento certo. E por isso que nós temos a plena certeza de tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. A Bíblia fala, Paulo fala que antes da fundação do mundo, Deus já havia a igreja. E nós estamos aqui não é por acaso, porque antes que Deus formou todas as coisas, já estava no plano de Deus essa igreja. Já estava no plano de Deus de nós estarmos aqui para adorar e glorificar o nome dele. Por isso é que nós, por mais dificuldade que nós temos, nós sabemos que Deus cuida de nós. E Ele cuidará até o momento que Ele vier buscar a sua igreja. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E te emoção também, né, Lídia? Está cantando esses dias, né? Essa cantora. Nós amamos o Senhor, né? Mesmo na tribulação.
as crianças louvar o Senhor com mais um hino, todos com os dois hinos, nós vamos louvar também, e nós vamos louvar a Deus com as ofertas e dízimos. ficar de pé, irmãos. Cantar um corinho de oração a Deus, depois nós estamos ouvindo a palavra. Tem toda sentada aí, né? Ficar esperando o tempo, né? Em espírito, em verdade.
seu conselho que você vai dar para Ele. É Ele que quer te dar o conselho para você conseguir o que você almeja. É Ele que é a tua direção. É Ele que é o teu Senhor. Foi profetizado sobre o rei Ciro e sobre a sua vida. Você acha que não tem bênção? Que desde quando você nasceu o Senhor te escolheu? Mas queremos tomar uma atitude, os nossos recursos. Talvez devemos fazer igual aquela mulher, o fluxo de sangue. Ela tinha gastado todo o seu recurso, tudo que tinha. Então ela viu que não tinha solução. Falou assim: se eu somente tocar na obra dos pés de Jesus, eu serei curado. Não só toca, não, entrega a tua, porque na mão dele. Porque Ele pode resolver todos os problemas. Porque o maior Ele já resolveu, que foi a salvação. Aí você pode dizer igual a Abacuque: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegra no Deus da tua salvação. Porque quando Abacuque ele falou essa palavra, foi que Deus havia mostrado para ele no capítulo 1 e 2 que a terra seria assolada, que povos seriam levados cativo, por ele não falou aqui. Mas ele falou assim: ainda que essa terra aqui, Senhor, não deu fruto, ainda que a videira, Senhor, não deu, ainda que não haja vivo, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. E por que ele falou isso? Porque ele entendeu que no passado Deus cuidou do povo de Israel quando falou com Moisés no Êxodo 19, e ali é uma referência. E ele sabia: eu ouvi, Senhor. Moisés falou: Senhor, eu ouvi e fiquei aterrorizado nos teus feitos. Irmão, Deus não quer que você fique aí aterrorizado e preocupado. Ele quer que você confie nele, porque ele é teu Deus. Então, em nome de Jesus, entrega. Seja o que você for passar, está preocupado, não se preocupa não. Deus dá toda a sua ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Porque a gente não pode estar ansioso, porque Ele tem Deus Altíssimo. O sentimento humano te traz preocupação. Um sentimento humano, até Jesus chorou em João 11:35. Mas ele falou assim: Pai, para que creio em ti, Pai, Lázaro, sai para fora. E ele saiu com vida. Se o Senhor te chamou do mundo, te deu uma vida eterna que está te aguardando, não fique preocupado, Ele vai cuidar de você. Vou orar ao Senhor. Pai bendito, venha falar com o teu povo nessa noite. Usa o teu servo para buscar a tua palavra. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus bendito, conforme a tua vontade, porque é teu povo, é a tua noiva. Nós somos, Pai, o teu povo, a tua noiva e os teus servos. E estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmão Rodrigo. Continuamos, ontem nós fomos, a mocidade foi no Sete Lagos, e ontem pela tarde eu e Deus me mandou e falou: Val, você vai falar à noite amanhã, as pernas já tremem na hora. E a gente vai procurando uma mensagem para falar, e ontem no culto do Sete Lagos eu já tinha pensado numa palavra durante a semana, e me veio de novo essa palavra sobre uma carta que Paulo enviou a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. E vamos ler um versículo para a gente já começar a meditar um pouco. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vou ler os primeiros 2 versículos. Depois eu vou ler mais alguns, mais pela frente. 2 Timóteo 4, no primeiro versículo e o segundo. Diz assim o texto: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela manifestação e pelo reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência
e doutrina. Eu, meditando um tempo nessa palavra, essa carta de Paulo é a última carta que Paulo escreveu. Ele estava preso pela segunda vez, e essa segunda vez já era a última vez, e logo após isso ele foi morto. E pouco tempo antes disso, ele escreveu essa carta a Timóteo, chamando para ir ter com ele, e mais que isso, convocando a mensagem desde o primeiro capítulo dessa carta, convoca o jovem Timóteo a pregar a palavra, exorta ele de algumas dificuldades do caminho, mas dá a ele a esperança que Jesus ia ter com ele. Paulo, melhor do que ninguém, poderia afirmar que Deus poderia suprir todas as necessidades do jovem, porque tudo que foi mais difícil Paulo sofreu. Paulo foi o missionário que mais sofreu na história da Bíblia, foi o primeiro e o que mais sofreu. E Paulo manda essa mensagem para Timóteo para animar e chamar ele para fazer a obra. Timóteo, e ele já começa, o quarto capítulo, ele começa fazendo uma convocação ao jovem para pregar a palavra. Ele dá alguns conselhos. Já no capítulo 3, ele diz uma profecia que é quase os dias de hoje, que ele fala: virão os dias maus em que os homens serão amantes de si mesmos, eles esquecerão, eles não vão querer ouvir essa doutrina. Então ele já está dando essa parte aqui. Eu acredito que seja para hoje. Aquele tempo lá estava difícil, mas é o que exatamente está acontecendo hoje. Eu vou ler um pouquinho, porque fala muito no primeiro capítulo, no primeiro versículo do 3. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. É exatamente o que a gente está vivendo hoje. O mundo de hoje está exatamente como isso. E Paulo escreve essa carta para Timóteo, aconselhando para ele ser o quê? Para ele ser sóbrio, para ele fugir dos desejos da juventude. Está falando, Paulo, Timóteo, o mundo vai de mal a pior, mas você seja puro, seja sóbrio, vigie, fuja dos desejos da mocidade, como ele era jovem, fuja dos desejos da mocidade. E eu tenho uma pergunta que eu me fiz essa pergunta e eu estava pensando, e será que eu vou falar? Eu preciso falar. Às vezes, não sei se tem alguém que não é crente aqui, mas eu acredito que essa palavra seja para nós mesmos, que é o quê? Você quer esse evangelho? O evangelho que Paulo está falando aqui, um evangelho que eu vou descrever um pouquinho mais, mas o evangelho de Paulo que ele está falando é um evangelho de dor, um evangelho de sofrimento. E às vezes eu me peguei pensando se eu realmente quero esse evangelho, porque esse evangelho que é o evangelho que foi pregado e é o que é, o evangelho que leva para o céu, é o evangelho de dor, de renúncia. Porque o evangelho que muitas vezes estão sendo pregado hoje é um evangelho que tranquilo, que está tudo certo, que não precisa de dor, não precisa de cruz. E não é isso que acontece. O real evangelho é renúncia. Quando você está realmente seguindo o que a Bíblia diz, renunciando às coisas, é um evangelho de cruz, um evangelho de dor. E eu me peguei pensando se eu realmente quero esse evangelho. Você vai se perguntando aí para você quer realmente fazer um esforço, dar um passo realmente na contramão, para todo mundo está indo para o lado, você tem disposição para ir contra, para falar não? E eu me peguei pensando nisso, e essa carta Paulo vai descrevendo: Timóteo, foi todo mundo contra mim, mas Deus esteve ao meu lado.
Deus, Paulo realmente ele faz uma convocação, mas uma convocação muito sincera para Timóteo. Quando você está chamando alguém, normalmente você não fala a parte ruim, né? Você fala, Paulo, vem que vai ser bom, Deus vai te abençoar, mas vai ter prisão. Ele vai te abençoar, mas você vai ter que passar pela dificuldade. Muita gente vai contra você. Então Paulo tinha várias coisas para falar, várias coisas boas para falar, mas ele falou das coisas ruins, das coisas difíceis, mas falou, Deus esteve comigo em todo momento, e ele mostrou a realidade realmente do Evangelho, e ele já começa o capítulo 4 chamando, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e ele começa o 2, pregue a palavra, vá contra todo mundo, vão ser contra você, mas você pregue a palavra. Provavelmente Timóteo era um pouco tímido, eu sou um pouco tímido também, mas Timóteo era muito tímido, e Paulo, mais de uma vez, só nessa carta, ele fala, não se envergonhe, 1:8, portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do prisioneiro que sou eu. O Evangelho de Jesus, nos dias de hoje, não pode nos envergonhar. Muita gente, às vezes até nós, nos envergonhamos ou nos acanhamos de falar de Jesus. Hoje pela manhã, o Elias estava comentando na sala, e às vezes, ele falou, às vezes o pessoal está falando alguma coisa que eu não sou contra, eu não consigo me conter, eu preciso falar, não, eu sou contra isso, eu não concordo. E muitas vezes a gente se acanha de falar disso. Muitas vezes alguém está falando alguma coisa do nosso lado e a gente não tem coragem de falar. Às vezes a gente precisa dar o primeiro passo para falar, porque às vezes não precisa brigar, a gente não precisa fazer nada. A gente precisa expressar o certo, levar a palavra, realmente pregar a palavra. E tomar esse evangelho para nós, tomar essa cruz, a nossa cruz, e realmente pregar a palavra, pregar no nosso jeito. Conversando, você pode pregar a palavra, você não precisa chegar no trem. Muita gente não tem coragem disso. Eu vi um vídeo nessa semana aí do Josivan pregando no metrô. É muita bênção, mas talvez eu não tenha essa coragem que ele tem. E isso daí vai de cada um, mas do lado, no seu emprego, no seu serviço, na sua escola, você precisa já ser diferente. Isso aí tem que ser, todo mundo vai saber que você é diferente. Mas quando tiver essa oportunidade, você precisa expressar isso com palavras também. Porque muitas vezes as pessoas só veem, mas a gente se acanha, tem uma oportunidade de falar isso, e a gente não coloca para fora a palavra de Deus, que é tão preciosa. Paulo fala a Timóteo, se eu não me engano, no versículo... em 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. O bom tesouro da palavra, do Evangelho. Guarda a gente guarda o que é mais precioso. Guarda para quê? Guarda para você não pecar, mas fala para os outros também. O que é bom a gente não quer compartilhar. Quando a gente não vai num lugar legal, a gente fala, nossa, foi num lugar legal, é muito bom. Eu tive uma experiência boa, vamos lá também. Se tiver oportunidade, vai lá também. E é isso que a gente precisa externar para as pessoas, o quão bom é estar aqui. Eu tenho muita dificuldade de falar também. Aqui já é muito difícil de falar, mas a gente precisa falar. As pessoas que me conhecem, eu falando que a gente precisa falar é um pouquinho controverso, porque eu não falo muito, mas no pouco que você fala, você precisa externar essa parte, e fazendo isso, você vai ter pessoas contra, você vai sofrer realmente perseguição. Na outra vez que eu falei que a gente precisava, tinha leitura da Bíblia, normalmente eu faço no serviço, mas a gente precisa ter uma Bíblia, precisa ter mesmo uma Bíblia ali para a pessoa ver que você está lendo uma Bíblia. E eu sempre leio, e às vezes eu vou de carro, e às vezes eu estou lendo, mas eu estou lendo dentro do carro. Mas eu falei para os irmãos que a gente precisa estar na frente dos outros, e aí eu me cobrei, falei, não, preciso ir lá Aí você senta lá na mesa e começa a ler, já começa as brincadeirinhas, e é isso que realmente precisa. Passa no outro que não é crente, fala, paz do Senhor, zoando, mas é isso que realmente precisa.
E isso não é nada comparado ao que Paulo sofreu, ao que os antigos sofreram, não é nada. 3:11 eu vou ler aqui agora, um pouquinho. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Ele ensinando o seu jovem discípulo, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter luta, vai ter tudo, mas o Senhor me livrou de todas elas. Eu me peguei pensando realmente nesse versículo de tarde. Eu parei para pensar, ele fala que o Senhor me livrou de todas elas, mas aí a gente lê que ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado. Eu não entendi essa parte de trás. Eu falei, eu não entendo, como assim o Senhor me livrou de todas elas? Não entendi. Aí eu vi o versículo 2 e 9. É porque estou sofrendo até algemas como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Aí eu entendi. Ele não está falando dele, ele está falando da palavra. Ele sofreu tudo isso, mas mesmo no sofrimento dele, ele não olhou para ele mesmo, ele olhou para a palavra. Nada que fizeram contra ele pôde prender o que ele estava falando, a palavra de Deus, porque o testemunho dele, nada que fizeram com ele pôde ir contra, pôde calar, pôde ir ao encontro dos gentios que não conheciam e levar a salvação. E aí eu falei, agora eu entendi. Ele não está, mesmo no sofrimento, mesmo na tribulação, mesmo na prisão lá, ele não está lembrando disso. Ele está realmente pensando somente na palavra. E eu pensando, como assim? Preso, sofrendo. É o que o Evangelho faz. É realmente a presença do Espírito Santo, só isso que pode trazer conforto, pode trazer paz. E pensando, tem que sofrer tanto, tem que ser tão difícil assim, tem que ter cruz. Ontem o irmão Ronaldo falando no Sete Lagos, é realmente no deserto, é só no deserto que você aprende, é só na hora difícil. E precisa ter isso, e a gente precisa estar sofrendo e tudo, mas precisa estar com o coração certo que o Senhor vai me livrar de tudo. O Senhor vai me livrar, não, Ele já me livrou, está me livrando de tudo. Está sempre comigo, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver tudo com Ele. Nosso ministério tem que ser em prol dele e para trazer mais gente para esses lugares. É loucura pro meu ouvido ouvir isso. Alguém que está sofrendo tanto e está falando que está tudo certo, que o Senhor livrou de tudo. E isso só faz sentido para mim dessa maneira. Eu esquecer o meu eu e pensar somente nele. É tudo. A minha vida aqui é pequena, é passageira. E a gente precisa estar disposto a isso. Eu continuei lendo um pouquinho, 2:11. Fiel é esta palavra: se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. 12. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Então a gente tem que estar muito atento. Vale a pena sofrer, vai ter custo, vai ter perseguição, mas vale a pena. Paulo continua falando e ele fala que ele sofreu perseguição. Eu vou ler o 4 e 9. Empenhe-se por vir até aqui mais depressa, Paulo chamando Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E eu pensando, esse Demas aqui foi um Demas que já havia sido citado um pouco antes, na carta de Colossenses, foi citado depois em Filemão como cooperador. E Demas amando aquele século, um cooperador se desviando daquele século. E eu pensei, quem sou eu para comparado? Aquele século comparado aqui, será que eu realmente estou seguro, estou negando tudo? Nós estamos totalmente suscetíveis a essas coisas e nós precisamos
Demas, ao lado de Paulo, o maior pregador da igreja, e ele não conseguiu resistir ao desejo daquele século antigo, e hoje que eu acredito que esteja um pouquinho mais difícil. Quem sou eu para conseguir vencer isso daí? É muito difícil. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e a pregação da palavra hoje em dia é tranquilo, né? Todo mundo é crente, todo mundo aceita a palavra, você fala, tá tudo tranquilo, mas isso é muito perigoso, porque as pessoas estão se deixando iludir por palavras mansas que afagam o próprio ego, igual Paulo fala, e esse não é o real evangelho. E Paulo continua fala que Crescente foi para Galácia, Tito para Damasco, e ele está sozinho chamando Timóteo, e ele está, eu preciso de você aqui, porque todo mundo já se foi, mas esses aqui, eles foram fazer a obra, porque naquele tempo as pessoas eram muita gente para pouco, e hoje ainda assim, para pegar o real evangelho, normalmente os campos estão brancos aí fora, mas a gente não tem real mão de obra, ou então não tem coragem de sair aí para o mundo e realmente expressar o que é certo, a real palavra de Deus. Ele fala que todo mundo abandonou ele, e alguns cooperadores estavam fazendo a obra em outros lugares, e também com dificuldades, e a obra do Senhor é assim, normalmente é tudo a mais do que a gente pode suportar. Ele pedindo ajuda, a obra do Senhor sempre vai ser mais do que eu posso suportar. Eu lembro de uma história quando meu pai veio para cá, o pastor chamou meu pai e minha mãe e falou: vocês vão dirigir o IP. Aí minha mãe fala mais, né? Todo mundo falou: não, a gente não consegue, pastor. Manda para uma igreja menor, que menos gente, é mais tranquilo, né? Vai ser mais fácil. Mas não vai ser mais fácil. E às vezes a gente olha para a nossa limitação, que realmente, e o que eu tenho para falar é que realmente vai ser difícil, sempre vai ser difícil. A obra do Senhor sempre vai ser mais do que eu posso imaginar que eu sou capaz, porque realmente é para eu depender dele. Porque se eu for capaz de tocar isso daqui, ele não precisa dele, mas precisa. Sempre a obra do Senhor sempre vai ser mais difícil do que eu me julgo capaz de fazer. E ele está chamando, vem, porque aqui está difícil, e aí o tempo dele também está se acabando, ele está prestes a morrer, prestes a ser executado, e precisa de alguém para levar, para continuar esse legado, e precisa dele. A obra do Senhor sempre vai ser maior, para a gente estar sempre na dependência dele. E eu quero ler o 19 agora, Paulo terminando já a carta, ele fala: dê saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Vou ler o 20 também. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Paulo terminando a carta e manda, naquele momento difícil, já está acabando o tempo desse missionário, desse apóstolo, e ele manda saudações e gratidão e abraços, e nos últimos momentos ele está pensando: deixei Trófimo doente lá, entrega Trófimo na mão de Timóteo, fala: vai lá, cuida dele também. Isso me lembra Jesus Cristo pregado na cruz. Ele olha sua mãe e o apóstolo João e fala: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus entrega o coração partido da mãe ao jovem apóstolo, fala: cuida da mãe. Paulo está fazendo tudo o que ele fez na vida dele. Ele está cuidando dos outros, mesmo no fim da carreira, mesmo no final, quando a gente pensa que ele está acabando, já não tem mais forças, sofreu muito. E eu me parei pensando de novo: realmente é esse evangelho que eu quero? Um evangelho de cruz, um evangelho pesado. Hoje em dia não sofre mais tanto por enquanto, né? Parece que vai piorar as coisas, e vai. Mas realmente eu quero esse evangelho de dor, de sofrimento. Se tivesse algum não crente aqui, oferecer esse evangelho seria loucura. Um evangelho de sofrimento, de dor. Mas aí 4:17 vem: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças,
para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O sofrimento dele, eu me paro pensando novamente, e Deus me livrou de tudo. Sofreu, mas ele não consegue enxergar o sofrimento dele. Ele só consegue enxergar que através dele, da prisão, do apedrejamento, vidas foram salvas. Será que eu consigo ter essa visão do Espírito Santo, que é só o Espírito Santo, para mostrar isso? Que o meu sofrimento, apesar de pode ser pouco, porque a gente vive aqui 70, 80 anos, o que é 70, 80 anos comparado à eternidade, que não tem como medir, não é nada. Então o sofrimento disso, que já não é nada, ainda conseguindo trazer mais gente para ter esse gozo, essa alegria de, mesmo sofrendo, saber que Deus está conosco, é só a presença do Espírito Santo. E Paulo, aqui nesse momento, ele está alegre, saudoso, e a gente eu consigo enxergar o sucesso de Paulo e o sucesso de Cristo. No seu sucesso hoje é quanto mais você tem, mais dinheiro, mais bem, mais estudo, você é bem sucedido, né? Muito sucesso. Mas o sucesso deles não foi ao contrário. Foi o mais, ele se doou tanto, Cristo se esvaziou. Paulo se doou tanto, está preso, está sofrendo, se esvaziou tanto. Esse foi o sucesso dele. E sucesso porque ele tinha plena certeza que Cristo já havia lhe recompensado, já tinha lhe dado a recompensa que é. Aqui ele conseguia enxergar que vidas tinham sido salvas, mas ele tinha certeza que Cristo, que tinha feito o propósito dele, que a missão dele foi o quê? Muito bem definida, pregar aos gentios. E ele, no fim da carreira, para acabar, escrevendo a carta, consegui. Aí vem o 4:7, se não me engano. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele pode falar com a boca cheia, igual a gente fala, né? Ele pode falar com a boca cheia: combati o bom combate, combatente, soldado, combati o bom combate, completei a carreira, o atleta, guardei a fé, um servo. Então que nós possamos ser um soldado, um atleta, mas também sejamos servos do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe. O Evangelho sem cruz é igual aos irmãos antigos. Não vai ter como trocar a cruz pela coroa. Vai ser difícil. O que ele falou aqui, irmãos, Deus deu para ele falar. Alguém falar não teve barulho. Mas Deus ele fala no silêncio. E assim como Elias entendeu que Deus não estava no furacão, no vento, na tempestade, mas entendeu quando o Senhor falou com ele, que você possa entender também nessa noite. Eu quero ficar quieto, porque teve uma sexta-feira que fiz essa, agora a outra foi sobre avivamento aqui. Alguns irmãos estavam aqui. Não adianta você querer um avivamento na sua vida, ou eu não Elias querer um avivamento, e não querer viver o Evangelho. Não adianta eu querer fazer a oração de Abacuque e não me oferecer ao Senhor em oração, em jejum e santidade. Isso é o Evangelho. Eu vou ficar quieto. Quem estava aqui naquele dia, eu fiquei